Olá pessoal, está começando mais uma edição do UFSC Entrevista e no programa de hoje a gente recebe a Virgínia Viana. Ela é psicóloga, educadora perinatal, doula e mãe. O tema da nossa conversa é saúde mental materna, no período da gestação e pós-parto. Gostaria de te agradecer por ter topado participar dessa conversa com a gente aqui no UFSC Entrevista e queria começar com umas perguntas mais gerais, assim, para você, se pudesse definir assim, o que é esse período da perinatalidade, como que funciona, essas transformações que ocorrem também com a mãe, com a família. Obrigada pelo convite. Bom, para a gente definir perinatalidade é um termo, vamos dizer assim, um pouco mais técnico, que quem trabalha com as pessoas que estão vivendo o que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, né? Mas assim, o termo perinatalidade é aquilo que está acerca no entorno da natalidade. Então a gente tem o nascimento como um marco e tudo que vem antes e depois está nesse entorno. Então a gente compreende a pré-concepção, o período de concepção, né? E isso também contempla quem está vivendo o que chamam comumente de tentantes, né? As mulheres que estão tentando, né, uma gestação, seja por processos naturais ou assistidas. A gestação em si, o parto e o pós-parto. E esse pós-parto, diferente do que é o pós-parto, o puerpério obstétrico, que seria ali em torno de 45 dias, alguns profissionais compreendem 3 meses, na psicologia a gente vai entender que esse é um prazo indefinido. Então o puerpério para a psicologia tem um prazo indefinido. A gente vai ver aí alguns estudos que vão tratar do puerpério um período de até 5 anos após o nascimento. E dentro disso a gente também busca contemplar e não ignorar as gestações do coração, né? Que a gente fala também da maternidade adotiva. Então, as pessoas que vivem a maternidade adotiva, que passam por um processo de adoção, que também vão viver um processo de adaptação para essa pessoa que chega na família, a gente também compreende como um puerpério psicológico, puerpério emocional, tá? Então, o ciclo... A perinatalidade está em torno de tudo isso que é a transformação com a chegada de um bebê e o que vivem essas pessoas que estão envolvidas com a chegada de um bebê para uma família. Uhum. Muito legal. E aí agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal, mas o que fez com que você se dedicasse, fizesse da sua profissão ser esse período da maternidade, assim? Eu acho que a razão de muitas de nós, né, que nos dedicamos a olhar para a perinatalidade. Muitas de nós, eu falo inclusive por minhas colegas e quase todas profissionais que eu vou encontrando ao longo desse caminho. Eu fui mãe com 16 anos de idade, né? Então eu fui uma mãe fora do padrão, né? Fora do que é esperado, do que é indicado socialmente, né? Então, viver uma gestação, a chegada da maternidade na adolescência intensificou muitas questões que hoje, como profissional, eu compreendo que não são só questões pessoais, individuais, mas que são sociais. Então, eu sou mãe de 3, eu tive meus 3 filhos, a minha terceira filha nasceu quando eu tinha 25 anos, então ainda, até mesmo com uma idade, podemos dizer assim, jovem, né, para o que a nossa sociedade, a nossa cultura determina como ideal para um período de maternidade. E eu tive depressão pós-parto, especialmente no meu terceiro puerpério, e... Há 18 anos atrás, a atenção dada para essa condição da depressão pós-parto era muito diferente do que a gente tem hoje. Eu demorei mais ou menos 15 anos para entender que o que eu passei na minha primeira gestação e no meu primeiro parto foi violência obstétrica, então eu passei por uma série de violências obstétricas. Então, na minha terceira gestação, isso acumulou. Eu tive a depressão pós-parto, tive a oportunidade de ter um tratamento psicológico, que a gente também sabe que não são a grande maioria das mulheres brasileiras que têm acesso a um acompanhamento psicológico na gestação e no pós-parto.
E isso me ajudou a entender muitas coisas, né? Depois eu fui estudar psicologia e na graduação de psicologia eu fui entender que o campo da psicologia, a área da psicologia perinatal ainda era pouco difundido, pouco conhecido, até mesmo entre ali, né? Tanto que na graduação a gente não tem uma disciplina de psicologia perinatal. E isso me estimulou, me incentivou ainda mais a buscar me aprofundar. Então, durante a minha graduação, eu já fui trabalhando em formações paralelas em psicologia perinatal, fiz a minha formação de doula, comecei a atuar como doula, que é um espaço muito importante para a gente entender as singularidades, né, e as especificidades que acontecem no ciclo gravídico puerperal, na gestação, no parto e no pós-parto de cada pessoa ali vivendo a experiência. Então, isso tudo foi abrindo, né, sendo a construção do meu caminho para ser uma psicóloga perinatal, para trabalhar não só na clínica, mas eu trabalho com projetos sociais que envolvem causas, né, da maternidade, dos direitos sexuais reprodutivos, para olhar também para as diversas experiências de maternidade. Interessante. E agora indo mais para o lado, para a fase do pré-natal mesmo, né, na gravidez, assim. Na sociedade é comum a gente ouvir falácias como a dor do parto é como uma dor de 20 ossos se quebrando. Então, como lidar assim no pré-natal com esses estigmas que muitas vezes assustam a mãe, né, para esse período? São estigmas, né? E são estigmas que a nossa cultura vem trabalhando em fortalecer há muito tempo, né? É a estratégia do medo, né? A gente está falando do parto, especialmente do parto, que é um momento de muita potência do corpo da mulher, né? O gestar é de muita potência, o parir é de muita potência. E se a gente vai olhar de onde veio isso, né? A quem atende botar medo nas mulheres sobre a experiência do parto, né? E a gente costuma dizer que quando uma mulher pare, ela descobre a potência que ela tem, né? E a quem interessa as mulheres desconhecerem a sua potência? E a gente está falando de uma sociedade, um sistema patriarcal, machista, que silencia, né, que não permite, né, que as mulheres reconheçam, que não só reconheçam, mas que exerçam o seu poder e a sua potência, né? Eu gosto mais de potência do que poder. Então, se construiu essa ideia do parto como uma experiência de muita dor, de que a dor do parto é uma dor de violência, né? Então esse tipo de fala, né? A dor do parto te rasga ao meio, a dor do parto é como se fosse ossos quebrando. E isso abafa o que de fato é a experiência do parto. O parto não é somente dor, né? A gente não pode dizer que não há algum tipo de dor física, e há algumas mulheres que nem sentem dor, ou que não dão essa supervalorização para a dor, porque compreendem todo o que envolve o parto. Então, o parto é um momento de transformação, o parto é um momento que a gente chama, na psicologia, de um estado alterado de consciência. Então, essa mulher que está parindo, ela vai acessar lugares muito mais profundos da existência dela, lugares mais profundos do próprio corpo dela, de ter compreensão de partes do corpo dela que na vida, no dia a dia, não entra em contato. Então é um momento único, é um momento muito especial, e que cada mulher vai significar da sua maneira, cada mulher vai atribuir um sentido muito único. Mas quando a gente define que o parto é de sofrimento e que você não precisa sentir esse sofrimento, vai lá e faz uma cirurgia, você está tirando dela a oportunidade de viver algo que é único, que é intransferível. Ainda que uma mulher tenha 5 filhos, 5 partos, nenhum vai ser igual. Então, é um roubo de uma oportunidade de viver uma experiência muito única. Então, se você puder contar pra gente um relato que você viu que a psicologia perinatal fez toda a diferença, assim, no pré-natal mesmo da mulher, para ela se preparar para esse momento do parto. Tem muitos casos, né? Tem muitos casos, e a gente guarda com muito carinho os casos que a gente acompanha. Mas eu posso te contar de um caso de uma gestante que me procurou. Ela estava gestando e era a 5ª gestação dela. E ela tinha feito 4, essa era a 5ª inseminação
que ela e o companheiro fizeram, né? Então, essa mulher, ela estava, aquilo que eu falei da ambivalência, né? Ela estava extremamente feliz por estar, né, passando do primeiro trimestre de uma gestação, né? Enfim, conseguindo atravessar essa linha, né, entrar no segundo trimestre da gestação, mas cheia de medos e cheia de preocupações por conta dos lutos que ela já tinha vivido anteriormente, das perdas que ela já tinha vivido anteriormente. E aí que ela se deu conta também que ela não tinha vivido esses lutos, né? Ela não tinha sentido, se dado tempo de sentir o peso, né? E a importância, né, dessas experiências anteriores. Porque quando ela viveu os processos de fertilização, os familiares, os amigos, muito na melhor das intenções de dar suporte, diziam assim: ah, não liga, tudo bem, ainda tem mais óvulos congelados, vai dar tudo certo, o próximo vai dar certo. E ela se nutria um pouco, se apoiava disso, né, dessas falas, para seguir tentando. Então a gente trabalhou bastante, né, no pré-natal psicológico, ela se deu tempo de elaborar esses lutos, de se preparar para a chegada desse bebê, de se permitir também colocar essa experiência como uma experiência que merecia espaço e atenção para ser vivida, né? Se preparar para esse pós-parto. No caso dessa mulher específica, o companheiro dela já tinha um filho adulto, um filho de outro casamento, então tem isso também. Para ela era primeiro filho, ela teve esse bebê, mas da 5ª gestação, e para o companheiro já era o 2º filho, então ele tinha uma tendência a dizer assim: ah, mas as coisas vão dar certo, dá tudo certo, é isso aí mesmo, é difícil, mas dá certo. E ela estava ali vivendo aquilo visceralmente, né, carregando um peso muito grande, né, sobre ela, de que aquilo tinha que dar certo. Então muito medo de, ok, mas se a gestação fluir tranquilamente, eu vou ter o bebê, mas aí a amamentação vai ser necessariamente difícil. Então, sempre na expectativa de algum sofrimento. Então, ter esse acompanhamento, eu vejo que é um acompanhamento que valida muito o que essa mulher sente. A gente sai desse lugar de vai dar tudo certo, tá tudo bem, ou o bebê nasceu, o bebê tá bem, você tá bem, então tá tudo bem, porque às vezes o bebê nasce, o corpo, né, da mulher está ali recuperando, mas às vezes lá dentro não está tudo bem. E para quem que eu digo assim: olha, meu bebê está aqui, lindo, maravilhoso, né, o meu parto foi dentro do esperado, tudo certo, mas dentro de mim, emocionalmente, eu estou em frangalhos. Como é que a gente diz isso? Para quem que a gente diz isso? Né? Quem é que vai se interessar em ouvir sobre isso? Né? E não chegar com uma receita pronta, né, do tipo, sei lá, vai dormir, né? Então, momentos muito delicados que eu tenho uma alegria, né, e um sentido de realização muito grande em poder ser e ter sido apoio e suporte emocional para essas pessoas e poder vê-las hoje, né, com seus bebês maiores, vivendo a sua maternidade, mais leves, né, mais satisfeitas, mais empoderadas também daquilo que elas viveram, né. Muito obrigada. Vamos agora para um breve intervalo. O UFSC Entrevista volta já. E estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje recebe a psicóloga perinatal Virgínia Viana, para falar sobre a saúde mental materna. Então, Virgínia, agora indo para o momento do parto mesmo. Como que funciona a mente da mulher no momento do parto? A importância dela não estar com medo nem nervosa nesse momento tão importante para ela. O parto, a gente chama de um estado alterado de consciência, né? Ele é um momento muito importante para a saúde física da mulher, que é aquele corpo que gestou durante 30 e tantas semanas, 40 semanas, enfim. Aquele corpo que viveu aquele processo se preparando, né? O parto é o ápice, é o fechamento desse processo. Então, fisicamente, é um momento muito importante, né? E no aspecto psíquico, a gente sabe que é um momento de muita
muita delicadeza, como eu gosto de chamar, mas assim, é um momento onde naturalmente o corpo da pessoa que está parindo produz um estado alterado de consciência. Então a gente vai ter hormônios ali em picos que a gente não experiencia em outro momento da nossa vida, né? Então a gente fala muito sobre a ocitocina, né? O hormônio do amor, como chamam, mas a ocitocina é um hormônio extremamente importante para o processo do parto, extremamente importante para o puerpério, né? Então que a gente sabe que o parto é esse momento onde muitas vezes, por esse estado alterado de consciência, as mulheres vão também experienciar uma vulnerabilidade, né? Então essas mulheres precisam estar muito bem asseguradas, muito bem protegidas, num ambiente acolhedor, num ambiente seguro, que as respeitem como indivíduos, onde elas não sejam apenas mais uma pessoa ali passando por aquele processo, né, onde centenas passaram antes e mais centenas passaram depois. Então, assim, um ambiente que possa acolher essa mulher como um indivíduo, com as necessidades dela, com as crenças dela. Então, por que o cuidado é importante nesse momento, né? Esse cuidado exclusivo, esse cuidado individual, para que essas mulheres possam se entregar para essa experiência, para elas possam mergulhar nesse lugar tão importante, tão potente, e que a gente pode dizer assim, até muito bonito, que é o parto, né? Mas que vai ser muito difícil você se entregar para isso se você não estiver se sentindo segura. E isso acontece tanto no emocional, no psíquico e no físico, porque se a gente está com medo, se a gente está se sentindo constrangida e julgada, o nosso corpo libera um outro hormônio que é a adrenalina. Né? A adrenalina é aquele hormônio que nos diz assim, algo está errado, talvez você tenha que fugir, talvez você tenha que lutar para se defender. E a adrenalina é um hormônio antagônico da ocitocina. Então, se a gente sabe biologicamente, fisiologicamente, que a gente precisa de altas doses de ocitocina para parir, e a ocitocina vem com prazer, conforto, acolhimento, calor físico, calor emocional. Mas o que as mulheres, em geral, quando entram num hospital, elas experienciam medo, constrangimento, pressa, intimidação, elas vão liberar adrenalina. E aí a matemática não bate, né? Então, é isso que a gente trabalha muito quando a gente está falando de humanizar assistência ao parto e nascimento, é voltar para esse lugar em que o parto seja o máximo possível uma experiência acolhedora, familiar, de prazer, que a gente respeite a fisiologia do corpo, da mãe e do bebê que está nascendo, né? Porque o bebê também está ali vivendo um processo dele, interno ali dentro do corpo da mãe para nascer. Então, um pouco disso. E agora indo para o momento do pós-parto, né? Ainda falando, né, da saúde mental da mulher, da mãe nesse momento do pós-parto, como que você diria para a pessoa lidar assim mesmo e quais os transtornos que podem vir com ele, né? Com esse momento de lidar com a família, lidar com essa nova identidade dela como mãe, né? Sim. Eu acho que é bem importante a gente entender que o puerpério é essa fase, é esse período de transição. Mas o puerpério não é uma doença, né? O puerpério a gente compara muito com a adolescência, é uma transição, né? Uma das transições importantes que a gente vai viver na nossa vida. Então, o que pode acontecer dentro do puerpério pode ser muito lindo, muito rico. Então, a gente vai ouvir mulheres que vão relatar de terem vivido um puerpério de um mergulho em si, de um mergulho na sua própria identidade, de muita conexão com o bebê, de poder se desligar do mundo externo e mergulhar nessa relação com o bebê. E de certa forma a gente pode dizer que é isso que a gente quer promover, né? Que essa mulher possa viver essa transição, essa puérpera possa viver essa experiência de puerpério com essa segurança, né? Mas infelizmente não é a realidade da grande maioria das mulheres. Então, por que muitas mulheres adoecem durante o puerpério? Por falta de suporte, por falta de acolhimento, por ter vivido uma gestação ou um parto com violências, né? Por se sentirem isoladas, por se sentirem extremamente cobradas, né? E a gente vai falar da carga mental que recai sobre as mães, por sentirem que o peso, né, do desenvolvimento do bebê recai somente sobre elas, toda a cobrança.
Mas se a gente for falar dos transtornos, né, do processo de adoecimento, por que a gente fala então da campanha Maio Furta Cor, por que a gente fala tanto da saúde mental materna, é porque a gente sabe que 20% das mulheres mães vão entrar num processo de adoecimento psíquico. E 20% é muita coisa. 20% é muita coisa. É uma população muito grande adoecendo por problemas que não são individuais. As mulheres mães adoecem, a maioria, por questões sociais, por questões estruturais, por abandono, né? Abandono da sociedade, por falta de acolhimento. Então é importante a gente falar que existem sim esses processos onde o corpo vai manifestando. Então a gente vai falar muito se fala sobre a depressão pós-parto, né? E se fala até equivocadamente a depressão pós-parto, uma rejeição ao bebê, né? A depressão pós-parto, a mulher que fica lá deitada na cama. E a gente está falando de depressão pós-parto de mulheres que estão trabalhando, que estão ali fazendo todo o roteiro, o script da maternidade de manhã à noite, é café da manhã, é almoço, é janta, lava a roupa, limpa a casa. Elas estão desempenhando completamente as suas funções, mas a um custo muito alto, que é a sua saúde mental, né? E aí a gente tem o transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele ocorre até mais do que o transtorno de depressão. Então, é uma outra manifestação física também, muito por conta da sobrecarga mental, muito por conta das cobranças, muito por conta da falta de apoio, né? Então, essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Essas mulheres mães fazem um sintoma da doença, né? O sintoma do adoecimento, mas quando a gente vai ouvir o que está se passando ali, o que elas estão vivendo, o processo vem por uma falta de compromisso da sociedade como um todo, desde o sistema familiar, desde a vizinhança, desde o bairro, desde o espaço de trabalho dessa mulher, da universidade, até, né, a cidade como um todo, o estado. Certo. Muito obrigada. A gente vai estar encerrando esse momento do FISC Entrevista, mas eu queria te perguntar se você tem mais uma fala para deixar para o público mesmo. Eu gostaria de deixar uma fala que é que a saúde mental materna não é um assunto para mães, não é uma conversa só com as mães. Saúde mental materna é uma conversa com toda a sociedade. Todas as pessoas que têm uma mãe, que são filhos de alguém, todas as pessoas que têm uma mãe por perto, uma amiga, uma irmã, uma prima, todas as pessoas que estão envolvidas com mães na sua volta, elas têm alguma responsabilidade sobre a experiência materna dessa pessoa. Tem um ditado africano que diz: para criar uma criança é preciso uma aldeia. E a gente tem dito que a aldeia precisa cuidar de quem cuida, né? A aldeia está ali não para a criança, porque a criança tem a sua mãe. A aldeia precisa estar ali para a mãe, cuidar de quem cuida. Então, saúde mental materna é um assunto que diz respeito a todos nós que constituímos, que construímos essa sociedade e que, de certa forma, nos tornamos responsáveis por aquilo que acontece com essas mães. Então, cuide de uma mãe, né? E se você é uma mãe, saiba que você merece cuidado, busque cuidado, não se permita isolar na sua dor, no seu sofrimento, porque aquilo que você sente importa. Então era isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada também pela disponibilidade de falar com a gente sobre um assunto tão importante, né? Como você falou, não só para mulheres mães, mas para toda a sociedade, né? Muito obrigada. Obrigada. E essa edição do UFSC Entrevista fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais, TV UFSC no Instagram e no YouTube. E também pelo canal aberto 63.1 da Grande Florianópolis. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.